notei um homem que não parava de olhar para mim. Ele parece um homem branco, com uma barba longa. Ele se levantou e caminhou direto. E depois tudo bem, nós começamos, finalmente viramos-nos e depois... O homem disse, ei, a paz esteja convosco. E eu disse, o quê? E ele me perguntou se eu aceitaria ir à oração de sexta-feira. O imã começou a recitar o Alcorão. O que eu faço é que eu vou para a primeira fila e olho assim. E vejo homens musculosos, mas quando eles estão na presença do Criador, eles se humilham. Quando Deus abriu meu coração quando eles se ajoelharam. Esse foi o momento decisivo. Eu disse Omar, vou me tornar muçulmano hoje. A paz esteja convosco, irmão Ali, também conhecido como Malik Clegg. E muito obrigado por aceitar nosso convite. Estamos muito felizes que você esteja conosco e agradecemos por nos receber. Quero primeiro fazer uma pergunta. Quem são os irmãos Ali? Você pode falar um pouco sobre sua vida? Meu nome é Ali e tenho 51 anos. Eu nasci e cresci no sul da Califórnia. Moramos em Oklahoma City. E agora eu cresci como um cristão evangélico nos primeiros 19 anos da minha vida e me tornei muçulmano há 32 anos. Em 1991, eu era motorista de caminhão e fazia vídeos para o TikTok com cerca de 372 mil seguidores para trazer muçulmanos de volta ao Islã. Porque muitas pessoas não pensam que são dignas do Islã. Porque eles se afastaram do Islã, eu lhes disse que Deus é perdoador e misericordioso. Então volte mesmo que você não reze ou não viva. Uma vergonha que você tem que suportar. Volta, está tudo bem. Como está a sua vida de fé? Eu acredito no cristianismo. E acredito que Jesus é Deus e o Filho de Deus, porque essa é a base do meu crescimento. O que te faz questionar as suas crenças? Acho que devo começar com a minha viagem ao Evangelho. O quê? Meu pai se divorciou quando eu tinha 1 ano, e ele era muito jovem. Então morei com minha mãe um verão. Eu fui visitar meu pai, e ele disse que vamos ir à igreja com minha mãe. Não vamos à igreja. Talvez 2 vezes por ano, no Natal, ou na Páscoa, ou quando há alguma coisa ruim na nossa vida. Vamos à igreja. E quando eu fui visitar meu pai, ele me disse que dedicou sua vida a Cristo. E isso. Eu nunca ouvi isso na minha vida. O que você quer dizer com dar sua vida a Cristo? Ele começou a falar sobre o sangue de Cristo, e ele foi salvo. Então, quando eu tinha 7 anos, eu era uma criança de 7 anos, e eu estava pensando no que ele estava falando, meu pai disse, deixe-me dizer o que estou falando. Então fomos à igreja, e mesmo antes de entrarmos na igreja, estávamos do lado de fora da porta, e ouvi gritos, choro, música e lamentos. Então eu corri para fora da igreja, dizendo que isso me assustava, e que não podia fazer parte disso. Então, o meu pai disse, não, vamos lá, explica-me o que eles estão fazendo. Mas como criança de 7 anos, eu nunca entendi. Eu sempre acreditei em Deus desde o primeiro dia, e nunca houve um momento na minha vida em que eu disse, e se não houvesse Deus, eu não tenho essa pergunta em mente. Eu estava lendo a Bíblia e li um certo versículo sobre Jacó. E Jacó disse que o primeiro versículo que li, ninguém pode ver Deus, e depois ele está vivo. E eu comecei a pensar, mas as pessoas chamam Cristo Deus. Todos viram Cristo. Ninguém morreu enquanto viu Cristo. E eu voltei para outro versículo. Outra história sobre Jacó. Jacó não só viu Deus, mas também lutou com Deus. Ele estava a lutar, e ele agarrou a Deus pela coxa e disse a Deus, eu não vou te deixar a menos que você me abençoe. Está bem, você acabou de dizer que ninguém pode viver depois de ver Deus. Então por que é que Jacó ainda está vivo? Por que Deus tem um corpo que você pode agarrar? Porque Deus, em seu poder ilimitado, não conseguiu escapar de Jacó e a história continua. Então, o que você fez? Levantei a mão quando tinha 14 anos, e o padre veio e disse, como posso ajudá-lo? Eu mostrei-lhe esses 2 versículos e sua reação foi, eu nem sabia que isso estava na Bíblia, o que eu disse. Mas você é um pastor que estuda a Bíblia. Você deveria nos ensinar a Bíblia e a bengala aos 14 anos? Eu perguntei-lhe. Eu concordo com isso. Como vou entender isso? Como eu vivo? Acreditar como cristão? Depois de ler essa contradição? Como foi a tua vida depois disso? Como você começou sua jornada pelo Islã? Eu deixei a casa dos meus pais e morei com minha mãe, o que basicamente significava nenhuma religião. Faça o que quiser. O que aconteceu depois foi que eu estava vivendo minha vida, e eu acredito em Deus, mas eu acredito no cristianismo, e não acredito na Trindade ou em Cristo como Deus, ou o Filho de Deus. Apenas.
Eu estava passeando e conheci um grupo. Eu vaguei sem rumo. Eu não tinha bússola moral. E, como nenhuma religião ou cristianismo podia provar a si mesma, eu persisti. Você pode chamá-lo de unidade sem direção e sem bússola. Foi assim que eu vivia. Eu conheci essas pessoas quando tinha 19 anos. E uma noite, estávamos fazendo coisas que não deveríamos fazer. E um suposto amigo meu disse: eu conheço um lugar onde você pode roubar, deixar todo mundo trazer uma arma e nós vamos lá. Há uma coisa importante a lembrar aqui. É um trabalho. Tenho dinheiro na minha conta. Não preciso roubar. Mas falta alguma coisa na minha vida. Não havia Deus na minha vida. Não havia estrutura na minha vida. Eu fiz. E se alguém me perguntasse por que roubo a mão armada, eu diria excitação porque eu estava vazia. Não havia nada dentro de mim. Ninguém me guiou e não havia consequências. Não havia fé. Então roubamos. E 24 horas depois fomos apanhados. Nunca passei um dia na prisão na minha vida. Precisamos do seu apoio. Somos uma organização filantrópica que espalha o Islã em 10 idiomas ao redor do mundo. Com o seu apoio, você pode ajudar as pessoas a se converterem ao Islã, parar com os tabus, dedicar-se à oração, usar o hijab, estudar, ler o Alcorão e outras coisas. E não se esqueça de receber sua parte de todas essas boas ações. E se Deus quiser, você será perdoado. Não perca esta grande oportunidade. Não sou o vosso segurança. Não tenho uma arma. Não fiz ninguém refém ou apontei uma arma para ninguém. Tudo o que fiz foi transferir. Computadores, joias, dinheiro para o carro. O advogado veio até mim e disse que você enfrenta cerca de 8 a 10 anos de prisão. Eu disse a ele do que você está falando? Vaguei com fora da lei, vaguei com animais, vaguei com monstros. Eu mesmo era um monstro. E precisava de enriquecer a minha vida. E eles me enviaram para a escola Candid, a pior prisão de segurança do estado de Washington. Esse é o nome da prisão. No dia em que cheguei, ou eu teria medo. Eu tinha 19 anos e nunca estive na prisão na minha vida. Eu não conhecia a cultura das prisões. Então eu me perdi. Há uma prisão de máxima segurança lá. E depois há uma prisão de máxima segurança lá. Debaixo daquela prisão de máxima segurança, dedicada a terroristas, serial killers, etc. No meu primeiro dia na prisão, a Irmandade Ariana Branca, uma gangue na prisão, veio até mim e disseram: ok, você é totalmente branco? Eu provavelmente tenho 2 ou 3 amigos brancos. A maioria deles são filipinos, negros ou latinos. E essa pergunta me pareceu estranha. Mas eu respondi: sim, eu sou definitivamente branco. E ele disse: ok. Ele pegou meu cobertor e meu toalha com outros 3 homens e trouxe todos para minha cela. E quando atravessamos o chão, ele estava conosco. E havia um novo homem branco do outro lado do corredor. Esse homem estava conosco. E ele disse isso para educar os outros. Então, eu fiquei assim meses após meses. E ele me ofereceu para ir à igreja, mas eu recusei. Queres a Ângela? Eu disse que não. Eu me encontrei a ler outras religiões, a ler o judaísmo, a ler o hinduísmo, por cerca de 5 minutos. Eu li um livro e disse que não podia acreditar. Depois de 6, 7 ou 8 meses, eu estava andando sozinho na praça, o que era muito perigoso. Eu continuei a andar, e há semanas, isto continua a acontecer. Notei um homem que não parava de olhar para mim. Ele parece um homem branco. Ele tem uma barba longa. Ele parece branco, mas está sentado com os negros. Ele sempre olhou para mim. Eu realmente acho que ele tem um problema comigo. Eu acho que nós vamos ter um problema. Um dia eu estava andando pela pista, e o mesmo cara ficou olhando para mim. Havia cerca de 5 afro-americanos atrás dele, e ele veio direto em minha direção. E eu disse: ok, aí vamos nós. Ele vai ser atacado. Ele tem um problema comigo. Eu prometi à minha mãe. Eles estão sempre perto de mim. Eles estão a uns 10 metros de distância de mim. No final eu me virei, e eu estou pronta porque eu sei o que vai acontecer. Então pausa, pausa, pausa. Não há nada assim. Paz esteja com você. O que eu disse? Ele olhou para trás e percebeu que não era bom. Tenho os homens atrás, os homens musculosos atrás, e estamos a caminhar para um homem. Ele disse que eu só queria falar com você por 1 minuto. Eu disse que desde que ela estivesse sozinha com você, tudo bem. Ele disse: desculpa, o que não parecia certo. Nós nos aproximamos de você da maneira errada. Lamentamos que tenha sido nosso erro. Então caminhamos juntos na pista e aprendi como chamá-lo. É o Omar. Ele é da Turquia. Eu disse: bem, você é a primeira pessoa que eu conheci da Turquia. E ele disse: o que você sabe sobre o Islã? Eu não sabia nada sobre a palavra até que eu lhes disse como pronunciar Islã em inglês. E ele disse que Islã é uma religião. Então eu disse: ou eu não sei. Então ele me convidou para me converter ao Islã e me disse: o que é o Islã? Conversamos e conversamos. E finalmente um dia ele trouxe um livro com uma toalha embrulhada. Ele disse com um tom firme:
Olha, eu vou te dar um livro, mas você deve mantê-lo limpo. Não insulte, não coloque no chão. Você pode me prometer isso? Porque eu vou te dar um livro? Então eu digo com certeza, Omar. Que tipo de livro é este? É um alcorão azul com palavras douradas. Respondeu: Este é o meu presente para ti. E este é o teu alcorão, que eu enrolei e disse: Bem, muito obrigado, Omar. Então voltei para a minha cela e abri o livro. E a primeira coisa que fiz foi indexá-lo, procurar nomes. E apareceram Moisés, Jesus, Abraão, Isaque, José e Jacó. A minha primeira sensação foi: meu Deus, isto é como uma Bíblia. Se a Bíblia não fosse verdadeira, ela conteria essas contradições. Eles são o mesmo personagem, meu. O que Omar falou é muito bom. Agora eu não tenho certeza. Então eu abri o Alcorão e li a história da primeira foto que eu abri. Ela é a mais misericordiosa. Eu li ela e sua língua. O estilo do Alcorão é muito único para mim. Eu achei o estilo de escrita do livro incrível. Então eu comecei a ler o Alcorão uma e outra vez. E no terceiro dia, eu realmente estava integrado ao Alcorão. Então eu continuei lendo por horas. O meu companheiro de cela disse que você não iria? Então eu peguei o Alcorão e disse jantar. Eu disse jantar? Ele disse que sim. Você está lendo este livro desde o início do resfriado? Você come ou não? Então eu disse que sim, talvez eu devesse. Então eu fechei o Alcorão e fui. E eu só pensei: uau, eu realmente me integrei no livro, por quê? Isso não é cristianismo, mas ele diz quase o mesmo. O que está acontecendo? Algumas semanas, talvez 2 ou 3 meses passaram. Omar aproximou-se de mim e disse: Olha, e se eu te convidasse para a oração de sexta-feira? Eu disse: Sexta-feira? Não sei do que estás a falar. Ele disse sim. Sexta-feira é como a oração dominical para os cristãos, mas para os muçulmanos é sexta-feira. Você quer vir? Eu disse claro, mas eu tinha que pedir permissão ao responsável para participar. Então eu fiz. Então eu escrevi o pedido, e eu queria participar da oração de sexta-feira. Não mais do que algumas horas. Se o oficial responsável quiser me ver pessoalmente, eu digo ok. Então entrei no escritório do oficial, peguei a minha ordem e disse: Isto é para você? Você fez esse pedido? Eu olhei para ele e disse sim, definitivamente meu. E ele disse: Você quer ir sexta-feira com negros? Eu disse: Não importa se eles são negros, latinos ou asiáticos, sim. Eu quero ver o que eles estão fazendo, seus métodos, como eles adoram. Não é surpreendente para mim, ao longo da minha vida, querer conhecer outras culturas e pessoas. Ele disse: Olha, vou ser honesto contigo. Se quiseres ir e ficar com estas pessoas. Se você quiser ir e ficar com essas pessoas, provavelmente se lembrará de uma coisa. Quando eles atacarem você, baterem em você, nós não vamos proteger você. Eu não vou enviar meus guardas para lá. Se quiseres ficar comigo, está sozinho. Eu disse que sim. De qualquer maneira, eu quero ir. Então ele assinou e disse: Ok, você é o perdedor. Eu não tenho medo de negros ou de nenhum grupo étnico, especialmente religioso. Eu só quero saber. Como cristão, a primeira vez que fui às sextas-feiras foi como cristão, não como muçulmano. Eu estava com um homem branco cercado por negros e um turco que me convidou para me converter ao Islã há alguns meses. E a primeira coisa que ouvi nas orações de sexta-feira foi o som da oração. A primeira vez que ouvi uma oração tocou meu coração. Então virei-me para o Omar e disse: Omar, o que é essa linda música que esse cara canta? Ele diz: Não é uma música, é a oração. E ele começou a traduzir para mim o que foi dito. Então eu disse que é bom. Ele disse: Deixa eu te dizer o que a gente vai fazer. A gente vai batizar. Ele me ensinou a batizar. Eu batizo como cristã, só para ter a experiência completa. Então eu batizo como cristã e politeísta. Eu sentei com o Omar, a gente ouve o sermão. Chegou a hora da oração e o Omar disse: Você sentado aqui, a gente vai orar. Então eu falei: Ei, espera. Eu tenho umas perguntas. Quando você reza, você fala. Ele está na frente e lê o Alcorão. É o livro que ele lê? Ele enfrentou-te? Ler este livro para as pessoas? Ele disse não. Esse imã recitou todo o Alcorão. E eu disse: Quanto tempo você memorizou este livro grosso que você me deu? Ele disse que sim. 1 milhão de muçulmanos. Eles também se lembram desde os 7, 10, 12 anos, mulheres e homens de todos. Então eu digo que é estranho. Eu penso comigo mesmo: essas pessoas são diferentes. Elas oram com uma voz linda e agradável, e depois lavam as mãos, o rosto e os pés. Antes de eles adorarem a Deus, nunca fomos. Nós, como cristãos, não fazemos isso. Então, por que temos harpas, tambores e canções na igreja? Por que é que não temos? Isso é bom. Eu sempre achei que isso é normal. Normal para mim. Na verdade,
Como cristão que participa de sexta-feira, eu me sinto em casa. Apesar de não ser muçulmano ao mesmo tempo, Omar disse: "Olha, sente-se aqui. Vamos fazer fila para orar e depois vamos conversar, se você tiver alguma dúvida." Ok, eu disse ótimo. Eles começaram a orar. O imã começou a recitar o Alcorão. E eu senti novamente. Ele não estava apenas recitando, mas recitando. Essas pessoas amavam uns aos outros e convidavam uns aos outros para orar. Mas se alguém se perguntasse, o que mudou seu coração? Quando é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Vou simplesmente contar-vos tudo o que mencionei antes. Oração, recitação do Alcorão, todas essas coisas. O que me emocionou ainda mais, que me deixou batir ainda mais, foi que quando eu desci do meu lugar, embora ele me disse para ficar no meu lugar, quando cheguei à primeira fila, eu queria experimentar completamente, e eu fiz isso. Olhei para os fiéis na primeira fila porque queria ver se era verdade. Essas pessoas são reais? Como eram eles quando adoravam? Você viu homens musculosos? Mas quando estavam perante o seu Criador, tornaram-se humildes. Toda a rigidez desapareceu. Seus olhos caídos e completamente humilhados para com o seu Criador. E eles permaneceram ali. Então eu olhei para eles e disse: "Uau!" Mas então, novamente, se alguém quer saber o momento em que Deus abriu meu coração na prisão, eu os vejo quando se prostram. Eles fazem tudo. Oram, depois se batizam, recitam o Alcorão, se humilham e depois colocam o rosto no chão. Esse foi o momento decisivo. Naquele momento eu disse: essas pessoas não são pessoas comuns. Eu nunca vi adoração a Deus na minha vida. Até hoje, eles fizeram tudo o que eu disse. Oraram, batizaram, recitaram o Alcorão. E depois eles adoraram. É isso. Então eu disse: Omar, eu tenho que ser muçulmano hoje. Eu não sei se há outros muçulmanos brancos no planeta, mas hoje você tem que fazer uma exceção para mim. Eu não vou sair daqui a menos que você me ensine como ser muçulmano. Eu serei. Hoje eu não sei que existem outros muçulmanos brancos no planeta, porque só vejo negros e um turco. Eu não conhecia o Islã em absoluto. E o próprio Omar abaixou a cabeça e começou a chorar, dizendo: glória a Deus, certamente você pode ser muçulmano. Então, naquela sexta-feira de 1991, eu disse: testemunho que não há outro Deus e nenhum parceiro além de Deus. E testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro. Tornei-me muçulmano. Como você se sentiu quando testemunhou? Podes levar-nos de volta a esses momentos? Isso é um sentimento irreal? Porque eu não sou apenas o irmão deles no Islã, mas como se eu estivesse com Deus, pela primeira vez na minha vida. Como se eu estivesse realmente com Deus, como se eu estivesse na presença de Deus, como se eu fosse parte das coisas reais que Deus adora aqui. Naquele momento, eu sabia que era por isso que eu nasci, que era por isso que eu vivi para me tornar muçulmana. Como você disse aos seus pais que você se converteu ao Islã? Como foi a reação? Não é muito bom. Liguei para o meu pai como se estivesse na prisão e disse a ele que eu tinha me tornado muçulmano. E ele lembrou que meu pai era um cristão muito devoto. E o que ele disse que eu tinha feito? Eu disse que me tornei muçulmano. Ele disse que você adora o Deus da Lua? Eu disse que não. Eu adoro o Deus da Lua. Eu não adoro a Lua. Eu adoro um Deus, o Deus de Jesus, o Deus de Moisés e Abraão. Ele diz: não é. Não faças isso. Livre-te desta religião. Ele disse palavrões e deu-me um ultimato. A tua herança de 6 dígitos me diz que tudo isto vai destruir o que herdaste depois de mim. Ela vai desaparecer. A minha família trabalha na indústria petrolífera, então eles podem pagar. Disse-lhe: vais negar-me? Ele disse: depois de hoje, se você se aderir a este Islã, então você se considerará morto para mim e para toda a sua herança. Já acabou. Ele diz: filho, não me teste. Vou procurar um advogado amanhã e pedir-lhe para alterar o testamento. Vais ficar completamente falido. Você não recebe nenhuma renda. Para mim, nenhum de mim está morto. Nem para o teu irmão. Você está lixado. É cuidadoso com as palavras. Agora, você vai deixar o Islã ou permanecer nesta religião falsa? Eu disse: antes de te responder, deixe-me dizer-te uma coisa. Eu te obedeço em tudo, exceto esta. Ele disse: por quê? Antes de tirar uma quantidade para mim? O motivo? Eu disse: pai, tenho que tomar minhas próprias decisões. Há coisas mais importantes do que uma herança de 6 dígitos. Há coisas mais importantes do que herdar propriedades. Há outra coisa depois desta vida, e eu não me importo com esta vida. Quando se trata de questões de salvação, vocês podem ficar com o seu dinheiro, dar aos meus irmãos e irmãs, doá-lo para a caridade. Eu não me importo se eu tenho que insistir em ser muçulmano,
e continuar sendo muçulmano. Graças a Deus eu sou muçulmano aqui depois de 32 anos. Depois disso, insisti em me tornar muçulmano, e continuei a ser muçulmano. E cerca de 2 semanas depois, recebi um e-mail. Ele fez o que lhe disseram, foi ao advogado, e esse dinheiro é que eu vou herdar. $600 mil. Isso foi no início dos anos 90, então é muito dinheiro. Mas eu não me importo que $600 milhões, mesmo você e eu, sejam enterrados em um túmulo, diante de Deus Todo-Poderoso. Vamos perguntar o que fizemos na nossa vida, e não vamos levar nada conosco. E sua mãe, irmãos e irmãs? Bem, minha mãe não entende, mas ela me apoia quando toda a família me rejeita. Eles me rejeitam há 15 anos. Durante 15 anos, ninguém falou comigo, exceto minha mãe, com quem, na verdade, morei meses depois de sair da prisão. Quando saí da prisão, fui à mesquita pela primeira vez, uma mesquita de verdade, não na prisão. A primeira pessoa a entrar foi o imã, e eu falei a ele da minha família e do meu legado, e eu falei tudo. O que eu não sei é que atrás de nós, há 2 irmãos da Arábia Saudita que estão ouvindo a história toda. E eu não sei onde você está como um muçulmano americano branco, porque não é comum ser um muçulmano americano branco antes do 11 de setembro. E esses 2 irmãos, um chamado Khalid e o outro chamado Abdul Rahman, todos eles se aproximaram de mim, e ele disse, se você se mudar conosco, você terá um quarto privado em nossa casa. Você será totalmente pago por nós. Tudo o que você precisa, nós vamos ensinar-lhe o Islã e tudo. Então eu disse, claro, ok. Então eu me mudei para morar com Khalid e Abdul Rahman. Eles me ensinaram o Islã e me deixaram morar com eles. E depois de 1 ano, eu fui capaz de sozinho e eu tive meu próprio apartamento. Khalid e Abdul Rahman voltaram para a Arábia Saudita. E quando ele voltou para a Arábia Saudita, alguém me disse, você sabe quem são esses 2 homens? Então eu disse que sim. Khalid e Abdul Rahman. Ele disse, mas você sabe quem são eles? Eu disse do que você está falando? Estes 2 homens com quem você mora há 1 ano disseram. A família do profeta, que a paz e a bênçãos de Allah sejam sobre ele. Eu fui convidado de Ahlul al-Bayt, e eu não sei quando eu fiquei com ele, mas eles eram uma das pessoas mais educadas, amorosas e compassivas que eu já conheci na minha vida, e eu vivi com eles o tempo todo. Mas eu descobri isso mais tarde. Que outras contradições você encontrou no cristianismo depois de se tornar muçulmano? A maior contradição é a própria Bíblia. Tudo? Por que o complexo cristão? E se for esse o caso? Você diz que você deve confessar com sua língua que Cristo morreu por seus pecados? O Cristo da Bíblia diz que ninguém pode entrar no céu ou no reino de Deus, a não ser exceto através de Cristo. Mas há um problema. Muitos profetas, ou na verdade, 99,9% dos profetas, são antes de Cristo. Então eles nunca podem saber o que ele quer dizer com sua suposta doutrina. Ou seja, você tem que admitir que, como muçulmano e ex-cristão, eu vou morrer por você. Realmente, pessoal, como você pode acreditar no que você acredita? Por que você não dá ao Islã uma chance de ser humano como o filho de Adão? Uma pessoa que se preocupa com a verdade não precisa abraçar o Islã ou ser um muçulmano. Mas você não entende quem somos? Você não sabe o que é o Islã? Você não nos escuta? A resposta geralmente é o que você diz que eles não querem saber. Quando chegamos à sua casa, vimos uma antiga Bíblia no canto. Você pode nos dizer por que você comprou? Aquela Bíblia? Eu comprei de uma loja de antiguidades que data de 1825 ou 36 anos daquele período. A primeira coisa que reparei sobre esta Bíblia é a primeira página. Esse é um mapa da Palestina, não o mapa da Palestina de Israel. O que é interessante é que eu olhei nas Escrituras. Um dos meus versículos favoritos é o capítulo 7 de Mateus. Alguns versículos estão perdidos e não existem mais. Eu procurei, mas não encontrei. O que são esses versos? Isto é Mateus 7:21, e muitas pessoas me dirão naquele dia. Estas são as palavras de Cristo. Esse é outro ponto importante do cristianismo. Esse Cristo está falando. Ele está falando. Muitas pessoas vão falar para mim naquele dia, Senhor, Senhor. Eles o chamam de Deus. Cristo está falando, Senhor, Senhor. Nós oramos em teu nome. Fazemos milagres em teu nome. Expulsamos demônios em teu nome. Em nome de Cristo, não em nome de Deus. O que está dizendo Cristo? Afaste-se de mim, hipócritas, corruptos, sem lei. Afasta-te de mim. No dia do juízo, ele será desligado de seu povo. Por quê?
Porque eles não adoraram a Deus. Eles fizeram tudo em nome de Cristo, e os cristãos têm uma resposta a isso. Eles dizem que está falando sobre falsos profetas. Você quer dizer Paulo, o inventor do cristianismo? Você quer dizer Paulo, certo? Quando você fala de falsos cristãos. Mas é interessante que Cristo diz que se vocês oram em nome de Cristo, fazem milagres em nome de Cristo e expulsam demônios em Cristo, vocês são pessoas sem lei. Ele também disse: por que vocês oram em meu nome? Porque vocês não têm lei e violam a minha lei. Ouvi, ó Israel, que o Senhor teu Deus não é um Deus único. Não, 3. Não o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que o cristianismo deve ser tão misterioso e complexo? Os judeus dizem: ó Israel, ouve, o Senhor teu Deus é um Deus único. Os muçulmanos dizem: não há Deus senão Deus. Os cristãos dizem: Cristo diz: eu sou eu. Por que Jesus não disse isso na Bíblia? Eu sou o único Deus, adora-me? Isso nunca aconteceu, mas como te disse antes. Sempre que você ler este livro, você não pode se tornar um cristão ou se chamar de seguidor de Cristo. Não é possível. E sua relação com seu pai? Como ele começou a falar com você depois de 15 anos? Abby? Eu nem sei se estamos conversando agora. Esta pergunta é difícil de responder. Quando as pessoas me perguntam, estamos conversando, mas não há nada. A minha família nem quer me ver. Graças a Deus, os companheiros passaram pelo mesmo. Está tudo bem, é cruel e difícil. Podia ter sido melhor ou melhor. Se eu pudesse ter minha família, especialmente com as dificuldades financeiras que enfrentei no passado, eu preferiria confiar em Deus Todo-Poderoso e nos 2 bilhões de pessoas que considero irmãos e irmãs do Islã. Você já inspirou alguém a se tornar muçulmano depois de ver suas histórias e postagens no TikTok? Tem muita gente no TikTok. Eu sou muçulmano no TikTok há 32 anos. Tentei 6 pessoas converterem ao Islã. E uma dessas 6 pessoas converteu 125 pessoas ao Islã. Um cara chamado Rap. O testemunho conta uma história interessante sobre ele. Estou ao vivo no TikTok do meu irmão Rob, por isso quero falar sobre isso. Portanto, como você se dá bem com as pessoas é realmente importante. Ele apareceu na transmissão como não muçulmano. E suas primeiras palavras foram: estou olhando para você o tempo todo. E isso está até no meu canal do YouTube. Você pode ver suas primeiras palavras. Tenho estado a vigiá-lo. O que eu te disse? Meus irmãos e irmãs? Estão todos a olhar para você? Certo? O que eu não sabia é que o meu irmão Rob, ele foi por acaso, e Deus quiser. De acordo com a história dele, ele planejava se matar na mesma noite. Ele também filmou um vídeo em que ele planejava se matar. Mas então ele começou a pregar e converteu 125 pessoas ao Islã em 6 meses. Então você teve a oportunidade de orar e estudar? Ele vai responder: eu rezo quase todos os dias. Ó Deus, membro do povo palestino. Ó Deus, nos reunimos em busca de conhecimento útil, mas também de propaganda, especialmente para o povo palestino, para os uigures, para cada muçulmano perseguido em todo o mundo. Peço ao Deus Todo-Poderoso que os liberte. Não só os liberte, mas os ajude a vencer seus opressores e tiranos acima deles. E é para isso que rezo. Você já viu o profeta Muhammad em seus sonhos? 2 vezes. Graças a Deus, no meu sonho eu estava andando na areia de uma estrada ventosa, rodeada de rochas. Eu olhei para a altura do joelho e vi uma pegada. Eu disse: é estranho ter pegadas na pedra. Eu disse em voz alta no meu sonho: quem colocou isso? Aqui? Para quem é esse efeito? E ouvi atrás de mim uma voz que dizia: estas são as pegadas de teu pai Abraão. E disse: não é o nome do meu pai Abraão? O profeta Abraão disse que ele se virou e glória a Deus. E ele estava lá. O mensageiro de Deus. Que a paz e a bênçãos de Deus sejam sobre ele. Antes de chegar a ele, eu queria me ajoelhar e abraçá-lo. Mas o sonho acabou. Então acordei desse sonho e espero vê-lo novamente no sonho. Muitos anos depois, eu estava no deserto e vi o anjo de Deus à distância. Ele pegou minha mão e disse: eu quero que você conheça outras pessoas. Ele sentou-se e eu sentei-me ao lado dele. E então ele disse: olha aqui Abu Bakr Siddiq. Aqui Omar bin Khattab. Aqui Osman bin Affan. Este é Ali bin Abi Talib. E todos te amam. Eu só pensei em um sonho. Por que gostam de mim? Graças a Deus. Foi um dos melhores sonhos que já tive na minha vida. Amo-te, mensageiro de Deus. Eu amo-te. Irmão Ali, muito obrigado por compartilhar sua história. Aprendemos muito com você e fomos tocados por você. Deus recompensou bem você. Peço a Deus que recompense você por todos os seus esforços por esta religião. Amém. Obrigado por me convidar. Foi um prazer.